Carlo Cauti, a partir das 17 horas, com o fechamento das urnas, a gente traz aqui a apuração em tempo real para quem nos acompanha. Mas, enquanto isso, deixa a gente trazer aqui um balanço, quero te ouvir, trazer alguns números para quem nos acompanha. 51 cidades brasileiras, então, tem segundo turno. Lembrando que só as cidades com mais de 200 mil eleitores, em que um dos candidatos não tem alcançado 50% dos votos. Então, são essas 51 cidades hoje que têm segundo turno, são 15 capitais. Desses 102 candidatos, entre candidatos a prefeito e vice-prefeito, que estão no segundo turno, 87 homens, 15 mulheres. Desse total, 16, então, tentam a reeleição. Qual é a expectativa desse segundo turno, Cauti? Qual balanço você faz? Qual foi a característica aí dessa segunda etapa das eleições municipais? Bom, primeiramente, Paula, são eleições que vão envolver 30 milhões de brasileiros, 9 deles aqui em São Paulo. Ou seja, um terço dos brasileiros que vão votar nesse domingo moram na cidade de São Paulo. Então, é a eleição mais importante nesse segundo turno é para a capital paulista. A maioria das outras capitais importantes, como Rio de Janeiro, por exemplo, já se resolveram. Agora falta Belo Horizonte, falta Porto Alegre, Fortaleza, Goiânia, mas a cidade de São Paulo é com certeza a mais importante e também a mais emblemática, porque temos um candidato que é apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro de forma explícita, que é o atual prefeito Ricardo Nunes, e temos também um candidato que é apoiado pelo atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é o Guilherme Boulos, né, que estão no segundo turno. Então essa disputa é um pouco a cara do Brasil. É o Brasil dividido, é o Brasil polarizado, é o Brasil que olha para São Paulo como laboratório político para 2026, com aquilo que poderia acontecer, com também um equilíbrio de forças que poderiam se repetir em 2026. É uma eleição muito importante porque o atual governador do estado, Tarcísio de Freitas, que é um presidenciável, ou em 26, ou quem sabe em 2030, também apostou muito nessa eleição, apoiou abertamente o Ricardo Nunes. É uma eleição onde o governo Lula também apareceu, o presidente Lula em primeira pessoa, mas agora também os seus ministros. Ontem, nesse sábado, tivemos aqui em São Paulo manifestações, encerramento de campanha do Guilherme Boulos com Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, com Rui Costa, com o Alexandre Padilha, ministros do governo Lula que apareceram aqui pelas ruas de São Paulo. Então, o governo Lula está apoiando. E também, lembramos que o PT enviou mais de 30 milhões de reais somente para a eleição de Guilherme Boulos no primeiro turno, né? Ou seja, é uma eleição muito importante, porque também nessa eleição que vai se decidir quem será o eventual sucessor do Lula. Já se fala, Lula tem a sua idade, então já se pensa no pós-Lula, numa era da esquerda brasileira pós-Lula, e o Guilherme Boulos também é um dos potenciais herdeiros políticos do Lula. Mas como ele vai sair dessa eleição em São Paulo, o tamanho da derrota, porque será uma derrota inexoravelmente, os números são impiedosos com o Guilherme Boulos, vão definir que tipo de potencial sucessor será. Se um sucessor designado, como se fala em francês, um golfinho político, né? Ou se será um sucessor disputado, porque temos dentro do próprio PT outros potenciais sucessores ou sucessoras, né? Gleisi Hoffmann, Fernando Haddad, que caso Guilherme Boulos saia derrotado de forma dura dessas eleições, poderão eventualmente contestar vamos dizer assim, essa sucessão ao presidente Lula. Então, a eleição de São Paulo é sem dúvida a mais importante dessas 51, sem tirar nada para Belo Horizonte, Porto Alegre, Cuiabá, etc., que serão disputadas nesse domingo.